olha, aquela mulher estava perguntando: Senhor, nós devemos adorar aonde? No monte, como eles dizem, ou no templo em Jerusalém, como diz os judeus? Aquela mulher estava fazendo uma pergunta religiosa: aonde nós vamos buscar a Deus? Aonde vamos servir ao Senhor? Aonde vamos prestar-lhe culto? Aquela mulher perguntou algo a Jesus. Olha, ela estava diante de um profeta, e a grande questionamento dela foi esse, olha, lá a partir do verso 20, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então havia uma briga, uma disputa entre os judeus e samaritanos, até mesmo nessa parte religiosa. Eles diziam: não, tem que ser no templo, os samaritanos tem que ser no monte. Enfim, essas coisas que existem até hoje, só muda o lugar, só muda as religiões, só mudam as pessoas, mas a essência da discussão é a mesma, só vai mudar os personagens e o contexto. Mas aquela mulher estava querendo saber do profeta: qual é o verdadeiro lugar aonde eu devo servir a Deus? É aqui no meu monte ou lá no templo do seu Deus judeu? E aí Jesus diz para aquela mulher, primeiro, ele já estava quebrando todas as regras, um judeu conversando com uma samaritana, duas regras, um homem conversando com uma mulher sozinho, e ainda mais um judeu conversando com um samaritano, e ainda lhe pedindo um favor. Olha só o que Jesus estava quebrando, todas as regras ali. Jesus estava quebrando toda a religiosidade, toda a divisão, tudo aquilo que dividia de forma étnica, cultural e religiosa. Jesus estava conversando com uma mulher, Jesus estava pedindo um favor a uma samaritana, e era uma mulher que ele depois vai revelar qual era a postura dela diante da sociedade. Mas aqui Jesus então responde a pergunta dela a respeito do verdadeiro lugar de culto. E aí ele começa dizendo: olha, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores... Então olha, não é o verdadeiro lugar, é o verdadeiro adorador. Tão importante quanto a roupa que eu visto, tão importante quanto o lugar que eu cultuo, é quem eu sou diante de Deus. Eu costumo dizer isso quando eu vou pregar em algum lugar, já falei isso aqui também: se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília era o lugar mais santo do Brasil, porque lá todo mundo usa terno e gravata. E aí você já começa a se desprender desses pensamentos, quando as pessoas ainda estão presas a essas coisas, a aparência, a isso, a aquilo. Veja, você está numa igreja que é completamente ao nível de Jesus. A Igreja Batista de Getsemane tem esse histórico de quebrar essas regras religiosas da sociedade, em que um pastor não pode subir no altar com uma camisa de time de futebol. Aí você vê o nosso pastor sênior Jorge Linhares com a camisa do Atlético. Eu não sou atleticano, mas ele é. Enfim, aí você vê um jovem pregando. Muitas igrejas você não vê jovens pastores, você vê pessoas anciões que têm tudo para ser um líder, mas ainda é um presbítero. Aí você vem para uma igreja jovem, com costumes diferentes, você vem para um culto de jovem, você vê essas luzinhas no altar, e quantas pessoas religiosas, elas acabam perdendo a bênção, porque elas começam a olhar estas coisas, as que não tem nada a ver com a nossa verdadeira essência, como o Batista de Getsemane, que é servir a Deus e tornar o seu nome conhecido, porque Jesus ressuscitou por mim e por você. Então você já está em um ambiente a lá Jesus Cristo em Samaritana, diante da mulher samaritana, porque olha, ali naquele dia, ele não era um judeu conversando com uma samaritana, ele era um ser humano conversando com outro ser humano. Ele não era uma pessoa que cultuava no templo em Jerusalém, discutindo com a mulher que queria cultuar no monte, não. Ele era apenas uma pessoa que estava dizendo a ela: olha, o que Deus quer é verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Então é algo que está dentro de você, é algo que está lá no nosso interior, é algo que o processo de libertação, este é um culto de libertação, o processo de libertação, ele passa por isso, por libertar as pessoas de uma visão muitas das vezes exterior.
Senhor? Quantas pessoas te julgam pela sua aparência? Quantas pessoas te julgam pela tatuagem que você fez quando você nem servia a Deus lá no passado? Ou talvez você teve um momento na sua vida cristã e você fez, enfim. Mas quantas pessoas hoje criticam umas às outras pela aparência? E elas não olham a essência daquela pessoa, elas não olham os frutos da obra daquela pessoa. E aí você vê que o próprio Senhor Jesus, ele diz àquela mulher: olha, para de olhar a aparência, não é no templo, não é no monte, é dentro de você. Jesus está dizendo, é dentro de você, porque olha, aquela mulher foi buscar água, e Jesus estava ali assentado, ele tinha mandado os discípulos, com certeza aquilo dali foi combinado, Jesus sabia, combinado entre ele e o Pai, porque os discípulos não sabiam. Jesus pediu eles para ir buscar comida, mas Jesus sabia, como Filho de Deus, que uma mulher estaria ali aproximadamente à 3ª do dia, que era por volta a 6ª do dia, desculpe, que era por volta do meio-dia. Jesus sabia, olha, por volta do meio-dia vai chegar uma mulher aqui e eu vou estar aqui esperando ela, porque eu tenho que me revelar a esta mulher. Jesus sabia. Ele então se assenta ali, aquela mulher aparece, e então Jesus pergunta para aquela mulher se ela tinha como lhe dar, se ele tinha como lhe dar água. Então olha só, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, no verso 10, e quem é quem te diz, dá-me de beber? Porque Jesus perguntou a ela, olha, você tem água, me dê de beber. E aí aquela mulher já foi, né, com a visão religiosa, com a sua visão de berço, ela já partiu para a questão da aparência. Ela disse: espera aí, como tu sendo judeu pedes de beber a mim? Como tu sendo de direita conversa comigo que sou de esquerda? Como tu sendo pentecostal questiona comigo que sou tradicional? Como tu sendo judeu vem conversar comigo que sou palestino do outro lado da faixa de Gaza? Como você sendo um negro vem conversar comigo sendo um branco? Imagina esse discurso lá atrás. Não estou falando de hoje, lá atrás, na época da escravidão. Perceba, como tu sendo um homem vem falar com as mulheres assim, entende? Quantas barreiras existem, já existiram na sociedade, e Jesus, desde os dias em que ele esteve aqui em carne, ele sempre lidou com essas barreiras, e ele sempre rompeu com todas essas barreiras. Ele sempre rompeu com, já pensou você falasse, eu não posso pregar para aquela samaritana? Não! Então aquela mulher diz, como tu sendo judeu fala comigo que sou samaritana? Porque ela precisava de libertação, ela precisava sair dessa visão, né, que ela tinha para experimentar a graça de Deus. E aí então Jesus diz, olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Porque olha, quando a mulher simplesmente lhe dá água, ela, olha só, já pensou se Jesus virasse as costas ali e fosse embora? Ela ia perder a salvação por causa de aparência, ela ia perder a salvação por causa de uma bobeira. Tem pessoas perdendo o filho por causa de bobeira, tem pessoas perdendo casamento por causa de bobeira, tem pessoas perdendo chamadas de Deus por causa de bobeira, mas o Espírito de Deus manda te dizer, rompa com as barreiras, e você vai ver o poder da água viva jorrar na tua casa, no teu ministério, aleluia, na tua história. E esse é o grande desafio da igreja hoje. Nós estamos numa sociedade cheia de barreiras. O cristão não pode isso, o cristão não pode aquilo, o pastor não pode isso, o pastor não pode aquilo, o crente, ai meu Deus, se o crente fizer isso, se o crente falar com aquela pessoa, ele cai. Mas aí quando você começa a bater de frente com todas essas barreiras, você percebe que vidas estão do outro lado precisando de salvação, que homossexuais estão do outro lado precisando de salvação, que pobres, miseráveis, pecadores estão do outro lado ali, pessoas no tráfico, pessoas nas drogas, pessoas nos vícios, pessoas dentro da sua casa, talvez que compartilham de uma religião hindu, ou de uma religião afro, ou de qualquer outra matriz religiosa, mas que precisam de libertação. E se você não rompe com essas barreiras, jamais você vai poder dar esta água viva para essa pessoa experimentar. Porque se você diz, Senhor, salva o meu filho, tira ele desse ateísmo, como que Jesus vai fazer isso? Jesus vai até ele.
Mas se Jesus pode ir até ele ou até ela, por que você não pode? Por que nós pedimos Jesus para fazer aquilo que eu e você também podemos fazer? Então olha, ele foi, conversou com aquela mulher, apresentou a água viva, e na hora ela ficou interessada. Primeiro ela disse: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Olha ela olhando a aparência de novo. Senhor, como que você vai me dar água? Você não tem condição, né? É como Davi, você lembra? As pessoas olharam a aparência de Davi, né? Samuel na casa de Jessé, procurando o rei, só vinha os grandão, mas o verdadeiro rei estava lá no pasto. Por quê? Porque Jessé olhou a aparência, nem mandou chamar o garoto, deixou ele lá, só chamou porque Samuel, por revelação, disse: tem mais um, você está escondendo ele, chama que tem um rei nessa casa. Esses aí têm aparência, mas não é eles. Cadê o rei, o próximo rei de Israel? Então por toda a Bíblia você vê pessoas olhando a aparência, quase perdendo bênção, outros perdendo bênção, mas aí você vê aqueles que não se importam com essas coisas e se entregam e são ricamente abençoados por Deus. Talvez você, olha, ainda não entregou sua vida a Jesus, porque fica olhando tantos obstáculos à sua volta. Porque se você começar a olhar as coisas à sua volta, se você começar a olhar os problemas à sua volta, se você for começar a olhar os defeitos do pastor Wilson, se você for começar a olhar os defeitos do seu patrão na empresa, se você for começar a olhar os defeitos do seu marido, da tua esposa, do teu filho, enfim, qualquer pessoa que você olhar defeitos, vai te levar a um momento de desânimo, de tristeza. Porque você vai ver que aquela pessoa também erra, que aquela pessoa também é falha. Mas aí você precisa olhar para Jesus. Quando você não tiver forças para olhar para alguém, quando o seu marido, a sua esposa, ou qualquer pessoa à sua volta, ou um líder religioso à sua volta, não puder corresponder com as suas expectativas, olhe para Jesus e Ele vai te abençoar e vai te mostrar como você pode enxergar de uma forma melhor aquela pessoa que está ao seu lado.